Om Gyanantimirandasya Gyananjanan Shalakaya Chukshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhaktavandavam Gauramanubhishtam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Paryam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namni Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismirahasara Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Shwapriya Charana Kinkarim Kuru Taptakanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshavasya Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Padapadma Nitrila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajacharya Ashtotara Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva e a todos Shirupano Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandi Sannyasas, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva e de todos os nossos Mahabhagavatas Acharyas, nós podemos nos reunir hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Sri Bhajana Rahasya, capítulo 6, Sastayama Sadhana, continuando com o comentário do verso 7. Então agora Shila Gurudeva está indo bem profundo do aspecto de Raganuga Bhakti. E aqui nesse verso 7 especificamente ele está explicando praticamente tudo sobre Raganuga Bhakti. Então, nós lemos na última aula o verso Sevasadakarupena Siddharupena Chatrahi Tadabhava Lipsna Karja Brajaloka Anusarata, que vai explicar como o Raganuga Sadhaka, aquele praticante de Raganuga Bhakti, no estágio de Bhava, ele tem duas realidades, ele vive em duas realidades simultâneas. Uma é a realidade do mundo material, no qual ele vive com o seu corpo de sadhaka, o seu sadhaka sharira ou sadhaka rupa, e ele pratica, né, todo o processo de Bhakti de acordo com o que as escrituras recomendam, e ao mesmo tempo ele tem na realidade espiritual, transcendental, do corpo espiritual do Siddhadeha dele, que vai estar ligado, conectado com os passatempos eternos de Krishna. Então, através desse corpo espiritual, ele está servindo Krishna, Radha e Krishna, claro, dentro dos 8 passatempos diários, ou dos 8 blocos de passatempos, né, porque não são apenas 8 passatempos, apesar do nome oficial ser Ashtakaliya Lila, mas aí a gente pode entender que são blocos de passatempos, com vários passatempos diferentes dentro desses blocos de 8 divisões. E agora, na sequência desse comentário, Shila Gurudeva vai falar sobre o processo de Smarana, ou lembrança, tá? Que é o processo mais importante
de Raganuga Bhakti. Tá? Vamos tentar entender isso aí. Então, Srila Gurudeva diz, Smarana, ou lembrança, é o principal membro ou processo de Raganuga Bhakti. Então, vejam bem, não é Kirtana, é Smarana, é lembrança. Kirtana é no processo de Sadhana Bhakti, mas no processo de Bhava Bhakti, Smarana se torna proeminente. A gente vai entender o porquê. De acordo com o seu humor interno, Smarana, Kirtana e outros processos de devoção devem ser executados em relação a Shri Krishna, seus passatempos, sua morada, sua natureza específica e suas amadas associadas. Porque Smarana é predominante em Raganuga Bhakti, algumas pessoas que ainda têm anartas e cujos corações o apego genuíno por Krishna ainda não apareceu, elas fazem uma exibição enganosa, né, de o bhajana solitário, né, ou nirjana bhajana. Ou seja, elas se isolam em algum lugar e ficam lá, né, exibindo como se estivessem já muito avançadas e não estão. Considerando-se como devotos Raganuga, eles praticam o assim chamado Astakaliya Lila Smarana, o que eles, né, acham que é. No entanto, o Bhaktirasamrita Sindhu 1.2.101 cita dos Agama Shastras o seguinte verso: Shruti Smriti Puranadi Pancharatra Vidimbina Aikantik Harir Bhaktir Utipat Eva Kalpate. Se uma pessoa viola as regulações mencionadas nos Shrutis, Smriti, Puranas, na área da Pancharatra, são produzidos muitos anartas. Muito embora ele possa estar ocupado na devoção exclusiva a Sri Hari, Aikantik Hari Bhakti. Tá? Ou seja, todos têm que seguir essas regras e regulações, todos, absolutamente todos os devotos. E o devoto que está praticando Raganuga Bhakti seriamente, que possivelmente já entrou no estágio de Bhava, ele também vai continuar seguindo. Tá? O ponto específico aqui a ser compreendido em conexão com raça é que, ao ouvir a doçura, né, de Shringar Rasa e outros sentimentos transcendentais dos associados eternos em Braja Lila, uma avidez surge para se ter esse mesmo sentimento. Nesse momento, a pessoa não mais depende de uma lógica das escrituras para explicar, que explica Vaidhi Bhakti, e ela pergunta como este irresistível Brajabhava pode ser obtido. Aqui, Vaidhi Bhakti é a Vaidhi Bhakti pura. Tá? É a Vaidhi Bhakti pura. Não estamos falando da parte de Vaidhi Bhakti que nos cabe cumprir. Tá? Por quê? Porque é muito importante entender uma coisa. Os praticantes de Raganuga Bhakti, por terem que seguir também algumas regras, não todas, mas algumas regras, não praticam nem uma Vaidhi Bhakti pura, nem mesmo uma Raganuga Bhakti ainda perfeita, né? Ou já perfeita. Então o que ele pratica? Raga Pravritti Marga, ou seja, é um tipo especial de Raganuga Bhakti que faz uso ou se apoia em uma série de regras e regulações de Vaidhi Bhakti. Tá certo? Muito bem. Mas não é a Vaidhi Bhakti pura. Vaidhi Bhakti pura, para vocês entenderem, leva você para Vaikunta, não leva você para Vrindavana, leva para você para Dwaraka, Vaikunta, né, Ayodhya, mas não para Vrindavana. Então, quem vai seguir Vaidhi Bhakti? Quem está na Shri Sampradaya, né? Quem está, por exemplo, na
a Chatushna Sampradaya, Rukmini Dwarkadish e assim por diante. Tá bom? Até mesmo na Madhva Sampradaya, né? Porque eles são em Dasya Bhava, Dasya Rasa. Bom, é uma história bem complexa, eu não vou entrar agora nessa seara de explicar o porquê de tudo isso, mas vamos nos ater aqui então ao fato de que Gurudeva disse que quando a pessoa, o devoto, não está mais dependente de seguir aquela lógica escritural de Vaidhi Bhakti, ela então se pergunta como esse irresistível Brajabhava pode ser obtido. Ele agora tem desejo, avidez por Brajabhava, pelos sentimentos de Braja. Ele então deve depender dos Shastras, porque apenas os Shastras escrevem os meios pelos quais ele pode alcançar este Brajabhava. As escrituras que estabelecem o método de Bhagavad Bhajan é o Srimad Bhagavatam. Tá? E existem 5 tipos de sadhana em Raganuga Bhakti. Então, qual é a principal literatura que vai descrever Bhagavad Bhajan? Srimad Bhagavatam. Bhagavatam ele tem completo, ele fala de todos os tipos de Bhakti ali. Tem todos os tipos de devotos ali sendo descritos, desde Dhruva Maharaj até as Gopis. Então aqui Gurudeva diz, são 5 tipos de sadhana em Raganuga Bhakti. Primeiro, Swabhishta Bhava Moy, composto do humor desejado, Swabhishta, né? Ou seja, o próprio humor que você deseja, Bhava Moy. Bhava Moy significa dotado deste sentimento. Quando Shravana, Kirtana e outros membros de Bhakti estão saturados com uma das raças primárias, né, primárias aqui no caso as principais, né, que seria Dasa, Sakyavatsalya ou Madhurya, eles nutrem a futura árvore de prema do sadhaka. Nesse momento, eles então são chamados de Bhavamoy Sadhana. Quando o prema se manifesta, então serão chamados de Bhavamoy Sadhya. Tá? Então, número 2. Swabhishta Bhava Sambandhi, relacionado ao humor que você deseja. Então, o primeiro era composto, tá? Só para vocês não se confundirem. O primeiro era composto e o segundo é relacionado. Então, é Bhava Sambandhi, não é Bhava Moy. Tá? Moy é dotado, composto. Agora é Bhava Sambandhi, tá? Relacionado com os humores desejados. Swabhishta Bhava Sambandhi. Os membros de Bhakti, incluindo Guru Padashroy, Mantra Japa, Smarana, Dhyana, etc., são conhecidos como Bhava Sambandhi Sadhana. Por quê? Seguir esses votos nas datas sagradas, como por exemplo Ekadashi ou Janmastami, dão assistência ao processo de Smarana, que é considerado parcial, né? Uma Bhava Sambandhi parcial. Tá? Então nós temos aqui uma série de processos que são ligados e que associam e que dão suporte àquele humor desejado que você quer cultivar. Né? Então, uma série deles aqui, Gurudeva citou alguns, se abrigar num guru, fazer mantra japa, enfim, né? Seguir Ekadashi, Janmastami, etc, etc. Ok? Tudo isso aqui, apesar dos nomes serem em sânscrito e parecerem confusos, estão explicando coisas muito simples do processo devocional. Tá? Lembrem-se que aqui existe um escrutínio de significados, né,
para que a gente possa definir os pormenores da realidade. Então, muitas vezes, parece que é uma coisa muito complicada, mas não é, ela está falando de uma coisa muito óbvia. Então, aqui é um estudo analítico, é filosofia analítica. Então, os nossos acharyas, eles vão dividindo a realidade e vão falando, olha, você tem um humor para ser, um humor que você deseja alcançar, né, dentro do processo de Raganuga Bhakti. Então tá, você tem atividades que estão relacionadas com esse humor diretamente, você tem atividades que estão relacionadas com o que dá suporte a esse humor. Tá? Então são vários níveizinhos, são várias diferençazinhas pequenas dentro do processo. É um escrutínio geral de todo o pormenor ou dos pormenores desse processo. Não é nada de outro mundo você entender esses conceitos aqui. Tá? O mais difícil, claro, é chegar neles, é vivê-los, né? Mas compreendê-los não. Tá? Só você se acostumar com o nome em sânscrito e ter um pouco de atenção, né, e captar ali a essência da coisa. Mas é fácil, isso aqui não é nada complicado não. Tá bom? Vamos lá então. O terceiro. Swabhishta Bhava Anukula. Agora é aquilo que é favorável, Anukula, para o seu Swabhishta Bhava. O que é o Swabhishta Bhava? É o desejo, é o seu humor desejado. É o humor desejado por você. É aquilo que você anseia, o tipo de humor que você anseia servir, no qual você anseia servir a Radha e Krishna. Especificamente Radharani, porque o nosso contexto todo é Radha Dasyam. Isso tem que ficar bem claro, a nossa linha toda é Radha Dasyam. Então, os exemplos que Srila Gurudeva tem dado aqui são todos baseados em Radha Dasyam. Você pode aplicar para outros humores, mas aqui nós temos especificamente o humor dos Rupanugas. O humor de servir sob orientação de Rupa Manjari. Esse é o nosso humor. Então, Swabhishta Bhava Anukula, tudo que é favorável para esse seu humor. Vamos ver os exemplos. Usar um colar de tulasi, aplicar tilaka, adotar os símbolos Vaishnavas, servir a tulasi, fazer parikrama, oferecer pranama e etc. são Bhava Anukula. Tá? Tudo isso, de alguma forma, vai dar suporte. Ainda estamos falando aqui de coisas bem simples, tá? De bem simples, nada muito avançado não. Isso aqui todo Vaishnava vai ter que fazer, não é verdade? O quarto, Swabhishta Bhava Aviruddha. Aquilo que não é nem oposto e nem incompatível com o desejo que você nutre, com o seu desejo desejado. Ele é Aviruddha. Ele não é nem oposto e nem incompatível. Tá? Quais são esses? Respeitar as vacas, as árvores Banyam, que são a figueira de Bengala, né? São as árvores Vata, né? As árvores Mirobalam, os Brahmanas, e também outros processos são chamados de Bhava Aviruddha. Então fazer isso não é nem oposto, nem incompatível, você pode fazer tanto quanto não pode fazer também. Vai chegar um momento em que o Raganuga Sadhaka ele já não vai mais fazer essas coisas, absolutamente. Tem outros, aqui a gente vai ver mais para frente, que são os que são opostos, que são o Bhava Aviruddha. Então, o quinto é Swabhishta Bhava Viruddha, ou seja, o que é oposto, o que é contrário, o que vai impedir o fluxo desse seu humor desejado. O primeiro, Nyasa, ou seja, é você meditar em diferentes partes do corpo de várias deidades. Mudra, fazer posições com os dedos, né? Gestos com os dedos. Dwaraka Dhyana, meditar nos passatempos de Krishna em Dwaraka. Esse aqui é dos mais obstrutivos. Por quê? Porque é Dwaraka, não é Vrindavana, não é verdade? Como, por exemplo, também o Mahishi Smarana, a lembrança das
lembrar-se das rainhas de Dwaraka, extremamente contrário ao que nós desejamos. Então, ele bloqueia a nossa meditação. E outros processos, como, por exemplo, outros processos devem ser abandonados, né, na execução de Raganuga Bhakti, né, porque são opostos ao desenvolvimento do seu humor, do seu bhava desejado, né, caso ele seja, então, aí nesse mesmo nível. Então, aqui a gente encerrou os 5, muito simples, né? Nada de outro mundo, não. Agora, imagine se eu estivesse lendo isso aqui rápido, né? Falando simplesmente, lendo, ninguém entende absolutamente nada. Né? Então, eu vou parando, vou explicando e a coisa vai ficando mais fácil, não é verdade? Muito bem. Os Raganuga Sadhakas sempre seguem os Brajavasis. Em outras palavras, eles seguem Shirupa Goswami, Sanatana Goswami, Raghunatha Das Goswami e constantemente praticam o processo de bhajana demonstrado por eles. Um Ragamarga Sadhaka deve sempre residir em Braja. Se possível, ele deve residir fisicamente. Do contrário, mentalmente. Tem um verso famoso no próprio Upadeshamrita de Shrilarupa Goswami, que é Tannamarupa Charitadi Sukirtananu Spritokramena Rasana Manasiniyoja Tishtam Braje Tadanuragi Jananugami Kalam Nayeda Kilam Iti Upadesha Saram. Muito importante conhecer esse verso do Upadeshamrita, que diz: Tishtam Braje, devemos residir em Brindavana, se possível, melhor fisicamente, presencialmente, se não mentalmente, sempre se lembrando de Vrindavana. Certo? Muito bem. Agora a Gurudeva vai explicar o que é Siddharupena, o que é o corpo espiritual. Pela misericórdia do mestre espiritual, o sadhaka, ele alcança Ekadasha Bhavas, né, e as 5 dashas. Ele então presta serviço em meditação enquanto está internamente absorto nesses sentimentos, que, ou seja, ele permanece absorto na lembrança de Astakarya Lila. Os Ekadasha Bhavas são, primeiro, Sambandha, relacionamento, 2, Vayasa, a idade, 3, Nama, o nome, 4, Rupa, ou forma, 5, Yuta, ou grupo, 6, Vesha, que é a roupa, vestimenta, 7, Agya, instrução específica, 8, Vasa, residência, 9, Seva, serviço, 10, Parakashta Swasa, ou o sentimento divino mais elevado, que é a própria vida, né, o ar vital do aspirante. E 11, Palyadasi Bhava, o sentimento de uma serva de Radharani. Tá? Então esses são os 11 Bhavas Ekadasha. Ekadasha é 11. Né? Quem faz Ekadashi sabe o que é Ekadasha. Né? É o 11º. Então são 11 Bhavas. Tá? As 5 dashas são, primeiro, Shravana Dasha, o estágio de ouvir. 2, Varana Dasha, o estágio de aceitação. 3, Smarana Dasha, o estágio de lembrança. E 4, Bhavapana Dasha, o estágio de êxtase espiritual. E 5º, Prema Sampati Dasha, que é o estágio no qual o sucesso mais elevado, que é Prema, é alcançado. Ok? Então são os diferentes sintomas que o devoto em Bhava vai manifestar. Pela misericórdia de Swarupa Shakti, o sadhaka recebe um corpo espiritual apropriado para o serviço a Shri Krishna. O Sanat Kumara Samhita, versos 184 a 188, descrevem como um sadhaka em Madhurya Rasa está sempre absorto no seu corpo espiritual interno.
E aqui vale a pena reforçar, para quem ainda não talvez tenha ligado os pontos, o processo de lembrança de Smarana é superior justamente por isso, porque é nessa lembrança dos passatempos eternos, dos Astakaliya Lilas, feitos pelo corpo espiritual do sadhaka, é que acontece então toda a relação dele com o bhava, com o processo de bhava, que é o seva direto que ele já pode prestar para Radha e Krishna. E tudo isso é feito através só da lembrança. O corpo físico dele não está se manifestando, ele não está falando, então não tem kirtana, ele não está ouvindo, não tem shravana, ele não está fazendo nenhuma outra atividade com o corpo dele. Ele está apenas se lembrando, tudo acontece na mente. Tá? A gente chama de Manasya Seva. A gente leu aqui 2 aulas para trás, ou uma, não me lembro, sobre Manasya Seva, que é o serviço prestado através da mente. Ele entra na categoria de Smarana. Tá certo? Muito bem. Então, esses versos do Sanat Kumara Samhita foram falados por Sadashiva a Narada. Eu não vou ler tudo, que é muito grande, mas Shiva diz, ó Narada, enquanto você está em meio às donzelas amadas de Krishna, você olha para ele como se fosse... que olham para ele como se fossem suas amantes, né, ou como se ele fosse o seu amante, o amante delas, você contempla a sua forma natural eterna, ou seja, a sua swarupa, a sua natureza eterna, que é a sua swarupa, na transcendental terra de Vrindavana, da seguinte maneira. Então aqui Shiva está ensinando Narada a fazer uma meditação. Agora ele vai descrever essa meditação. Então, deixa eu traduzir de novo aqui para ficar mais claro. Então Shiva diz para Narada, Narada, enquanto você estiver em meio às amadas donzelas de Krishna, que olham para ele como o seu amante, você deve contemplar a sua natureza eterna, a sua swarupa, ou seja, a sua alma, né, na terra transcendental de Vrindavana da seguinte maneira, 2 pontos. Eu sou uma jovem cuja beleza da juventude está cheia de felicidade. Eu sou muito, vamos dizer, muito perita, né, muito habilidosa, sou muito habilidosa, muito hábil em fazer muitas artes finas para o prazer de Krishna. Eu sou uma serva eterna de Sri Radha, que é a mais amada consorte de Krishna. E eu estou sempre feliz de fazer arranjos, né, para que os dois se encontrem. Portanto, mesmo que Krishna me implore por um encontro privado, eu farei qualquer coisa para evitar esse tipo de encontro, porque isso seria apenas, isso não seria para o prazer de Krishna, mas sim para o meu próprio. Eu estou sempre pronta para servir e atender a amada de Krishna, Srimati Radhika. E eu tenho mais afeto por Srimati Radhika do que pelo próprio Krishna. Todos os dias eu devoto o meu afeto e o meu cuidado para organizar os encontros entre Radha e Krishna, permanecendo absorta na felicidade em servi-los. Eu irei aumentar a bem-aventurança deles com este encontro. Então veja que o Senhor Sadashiva, é importante dizer que é Sadashiva, não é qualquer Shiva. Aqui estamos falando de Sadashiva, que é o Shiva que reside no âmbito da morada espiritual, né, de Kailasha, que já é além do Brahma Jyoti, o qual é apenas uma expansão de Gopeshwara Mahadeva. Então esse Gopeshwara Mahadeva, ele pode conceder Gopi Bhava, Gopi Prema. E no caso o Gopi Prema que nós queremos é Manjari Prema.
E Narada Muni está sendo instruído por Sadashiva para fazer uma meditação em Manjari Bhava. Não apenas Manjari Bhava, mas Radha Dasyam. Tá? Radha Dasyam é mais específico do que só falar Manjari Bhava, porque Manjari Bhava pode ser um monte de qualquer Manjari. Está cheio de Manjaris em Vrindavana, inclusive servindo as outras Sakis, como Chandravali e etc. Elas também têm Manjaris. Então é Dasya, Radha Dasyam. Ok? Aí já é automaticamente Manjari, mas para quem? Especificamente para Radharani. Belíssima essa descrição aqui dessa meditação que Sadashiva passa para Narada Muni. Então, dessa maneira, atentamente contemplando a sua própria Swarupa, devemos então executar impecavelmente o Manasi Seva da terra transcendental de Vrindavana, desde o Brahma Muhurta até a meia-noite. A palavra Siddharupena, neste texto 7, é definida por Srila Jiva Goswami da seguinte maneira: Antas chintita abhishtatat sevopayogi deha. O corpo internamente contemplado é aquele capaz de carregar o seu desejo de serviço. Ou seja, ele traz em si mesmo aquele desejo inato da alma, né, para um tipo específico de serviço. Devemos, então, nos ocupar em serviço de acordo com este humor e com um corpo capaz de servir a Shri Krishna. Devemos servir com absorção deste oceano de sentimentos das amadas associadas de Krishna em Vrindavana, que podem satisfazer a todos os desejos dele. Shri Gurudeva, que é a árvore dos desejos dos devotos, faz com que o Siddhadeha apareça no coração do seu querido discípulo e em seguida o instrui a como utilizar esse Siddhadeha. Tendo completa fé nas palavras do seu guru, o sadhaka vai executar o seu bhajana com fé firme, nishta, e pela misericórdia de Ladini Shakti, ele poderá compreender finalmente quem ele é. O sadhaka, então, se identifica completamente com o seu Siddhadeha e na sua forma perfeita, ele então se ocupa no serviço do seu mais adorado Shri Krishna, que é o melhor desfrutador de passatempos, ou Lila Vilasi. Muito bem, então aqui como funciona esse processo do Guru revelar o corpo espiritual? Muita gente aqui, principalmente os Sahajis Babadis, lá do Radhakunda, dizem que o Guru é quem decide qual será o seu corpo espiritual e o Guru vai simplesmente... É o Guru que vai ativar em você esse corpo espiritual, e não é verdade. Não é verdade. O Guru vai identificar, porque o Guru vê a sua alma, isso é um fato, independente do estágio que você se encontra. O Guru consegue ver a sua alma, o Guru vai identificar qual é a tua alma, e geralmente é na mesma linha que a dele, porque senão não faria sentido, né? Tem que ser na mesma linha de humor, porque senão ele não pode te instruir para você chegar naquele mesmo patamar de perfeição que ele tem, porque ele não vai praticar, né, algo que seja diferente daquele humor que ele mesmo cultiva. Então, se o Guru está em Sakyarasa, ele não pode instruir alguém que esteja em Radha Dasyam, por exemplo, em Manjari Bhava, e vice-versa, tá bom? Então, após ter identificado essa Swarupa do seu discípulo, o Guru, entendendo e percebendo que o devoto está avançando naquele caminho, ele vai
recomendar toda uma prática, todo um sadhana para estimular a manifestação daquele bhava, daquele nitya siddha bhava, daquele bhava eternamente perfeito que já está no coração daquele discípulo. Ao mesmo tempo, favorecer a limpeza, a remoção dos anartas, para que aí então aquilo se revele automaticamente. Tá? Então não é o guru que vai dar alguma coisa, o guru vai ajudar você com estímulos a fazer com que você mesmo, porque se você não praticar, isso não vai acontecer. Não adianta só o guru falar. Tá? E outra, o guru também não vai conseguir fazer com que isso se manifeste antes da hora. Sem que você tenha praticado, sem que você tenha eliminado os seus anartas. Por mais que o guru diga para você o que você é, você não vai conseguir manifestar isso só porque ele está dizendo. É por isso que o guru não fala nada antes do tempo. Por quê? Porque se ele fala antes do tempo, ele vai te colocar num estágio de imaginação, chamado kalpana. Tá? E é isso que os sarradias gurus fazem. Eles dizem para o seu discípulo, você é a Manjari tal, você é a Manjari fulana, ciclana. Então o seu seva é fazer guirlandas para Radharani, o seu seva é cozinhar rasagulas para Radharani, né, para ela oferecer para Krishna. Só que isso não é uma realidade. E, é óbvio, os gurus que fazem isso, eles, na verdade, não estão sendo corretos com a verdade. Eles não estão dizendo de fato o que eles estão vendo, porque eles não conseguem ver o que o discípulo é. Eles não conseguem nem mesmo ter a realização deles próprios. Por quê? Porque um guru que tem autorrealização, um guru que já serve a Radha Krishna transcendentalmente e consegue perceber a swarupa de cada pessoa, de cada discípulo, ele não vai dizer isso antes da hora para o seu discípulo. Ele não vai jogar o discípulo dentro de uma cova de leões. Por quê? Você dá uma identidade espiritual para alguém que está cheio de anartas, isso vai fazer o quê? O efeito inverso. Isso vai gerar luxúria. Isso vai gerar uma série de problemas psicológicos, inclusive, né, mentais, né, e problemas dos mais variados na sociedade. Tá bom? Sem querer entrar aqui nos detalhes desse mérito. Então, se um guru faz isso, você pode já concluir que ele não tem a habilidade de ver a swarupa do seu discípulo. Ele não é um guru fidedigno. Ele está enganando aquele discípulo. Porque se ele tiver essa capacidade, ele não vai dizer para ninguém, para nenhum discípulo que não esteja preparado, qual é o corpo espiritual dele. E outra, geralmente o guru não diz. No Jaiva Dharma, Srila Bhaktivinoda Thakur, ele coloca ali claramente o exemplo de Brajanatha e Vijay Kumar, que são dois discípulos de Babaji Maharaj, e os dois estão ali sendo estimulados pela prática que Babaji Maharaj colocou para eles, e automaticamente cada um deles manifestou sentimentos diferentes. Um manifestou para Sakya Rasa, o outro para Madhurya Rasa. E eles foram até o Guru e disseram, Gurudeva, estou sentindo atração por esse tipo de serviço. O Guru falou, sim, muito bem, você tem essa swarupa e agora você vai fazer esse tipo de meditação. E deu a instrução para o outro também. Então não é o Guru que vai falar para você, isso vai ser revelado para você automaticamente. O Guru vai apenas confirmar que isso não é uma alucinação sua, por exemplo, né, o que é muito provável que você pense muitas vezes, já que você ainda não está estabelecido, né, quando você tem, por exemplo, uma visão, a primeira visão que você de repente tenha de Krishna ou de Radharani, né, você vai confirmar com o seu mestre, né, se isso de fato foi real. É o mínimo que você pode fazer, colocar em dúvida, né, já que você tem humildade, já que você tem todo já um estado de desenvolvimento em que você não se julga um devoto elevado, você vai duvidar até de si mesmo. E você vai colocar aquilo para o seu mestre. Tá certo? E o mestre vai confirmar ou não
se aquilo é verdade. Tá? Muito bem. Então, vamos encerrar por aqui e continuamos na próxima aula. Hoje foi uma aula bem densa, bastante conteúdo. E, enfim, então bom dia a todos. Hare Krishna. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.